Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então ele começa dizendo o que é fé. Fé é certeza. Certeza de uma coisa que você não tem, que não está presente ainda. Senão você não estaria esperando. Já chegou. Então a gente espera. É convicção de fatos que não se veem. Então fé é certeza e é convicção. Fatos, é convicção de fato. Fato é um acontecimento. Quando eu estudei Direito, o meu professor de Direito, ele levou quase 3 dias dando aula para nós só sobre 2 palavras, 2 conceitos, atos e fatos. Presta atenção. Ato é uma coisa, fato é outra coisa. Por exemplo, tem uma hora que você diz que você não pode mais recorrer sobre a coisa julgada e passado em quê? Que já prescreveu, que já, olha só, em julgado. E, qual é a outra coisa? O ato jurídico perfeito. Existe um ato jurídico perfeito? Existe, aquele que foi perpetrado devidamente por pessoa capaz e dentro do prazo e dentro dos limites da legalidade. Por que eu quis dizer isso? Só para mostrar que ato é uma coisa e fato é outra. Então ele falou em fato jurídico. Então, aqui quando ele diz fatos que não se veem, é um fato. O que é um fato? É um fenômeno. Aí a minha professora de psicologia passou 3 dias, aliás, meu professor, para conseguir ensinar para a gente o que era fenômeno. Aí eu peguei um bom livro, eu como sou mais de livro, né? Eu li assim, num minuto eu entendi o que é um fenômeno. Então um fenômeno é um acontecimento, é um fato. Qualquer fato, qualquer acontecido é um fenômeno. E existem fenômenos das mais variadas naturezas. Não é necessariamente um ato. Agora, um fenômeno pode ser resultante de um ato, mas pode também existir um fenômeno que você chama de natural. Ele pode ser desencadeado por Deus ou pela natureza, não por você, mas é um fenômeno. Então é um fato. Como é que eu posso ter convicção de um fato se eu não vejo? Pela fé. Então a fé é a maior força do universo. E é o maior poder criador e realizador que existe. Pela fé, aí vem resultados. Nós que somos o chamado povo da fé, eu vou falar agora de vários resultados. E aí você vai fazer uma pergunta para você. Eu tenho resultado? Quais são os meus resultados? Dá para botar o dedo em cima, como eu digo às vezes, do meu resultado? Quais são os meus resultados? Outra pergunta que você pode fazer: os meus resultados correspondem ao que eu sou, ao que eu sei e ao conhecimento que eu tenho? Eu posso adiantar e dizer para vocês que os meus não. Porque os meus resultados estão esperando em algum lugar e eu estou precisando tomar posse deles e concretizar. Aí você vai dizer: mas olha para tudo que você já fez. Quanto vale o passado? Que percentual eu posso atribuir ao passado e que percentual eu posso atribuir ao futuro e quanto sobra para o presente? Você sabe o que significa a palavra mediocridade? Significa médio. Mediano. Eu não posso viver na mediocridade. Ele diz isso. Vivendo abaixo da mediocridade. É preciso viver acima da mediocridade. Viver no topo. A mediocridade é o meio. Médio qualquer um é. Seja baixinho ou altão. Não, eu sou mediano. Seja frio, ou quente, porque morno não é médio. O cara morno vira vômito. E o cara médio também. Mas é isso. É terrível isso. E agora nós vamos ver o que caracteriza a fé. Como é que a fé se concretiza, se materializa, pastores? Olha só. O
que caracteriza e o que materializa? Resultados. Vamos ver resultados. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Os antigos. Os da atualidade. Os da atualidade têm um grande número com mau testemunho. Pastores, apóstolos, profetas. Então, bom testemunho. Como é que está o seu testemunho como superintendente? Porque olha só, vamos ver agora as áreas de testemunho. Testemunho como pastor, testemunho como marido, testemunho como pai, testemunho como filho, testemunho como irmão, testemunho como líder da tua igreja, testemunho como amigo, testemunho como companheiro. Como é que está o meu testemunho? E o que é testemunho? Só pode existir um testemunho com outra pessoa, com uma testemunha. Só uma testemunha dá testemunho. Como é que está o nosso testemunho? Meu testemunho. A minha família, a minha mulher. Agora, como é que o meu presidente está dando testemunho de mim? Como é que o meu presidente aqui no estado está dando testemunho de mim? Como é que estão os meus resultados, os meus feitos? Se você disser que não tem formação, que não tem estudo, que não tem muito conhecimento, tudo bem, mas você tem fé. Você já parou para fazer uma pesquisa sobre a escolaridade e o grau de formação, se o cara era graduado, era mestre ou era PhD, esses aqui que deram testemunho? Qual terá sido o grau de estudo deles? Então, pela fé, os antigos deram bom testemunho. Bom, aí está um adjetivo. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui é a explicação toda para o mundo e para o universo. Agora, esse entendimento às vezes precisa da fé. Porque às vezes o cientista, que é um cara que está sempre buscando pelo experimento, carece. Agora, nós dizemos que temos fé. Fé demanda testemunho, gente. O próprio conhecimento do invisível, do Todo-Poderoso, sobrenatural, é uma coisa que a gente adquire pela fé. Então, como é que está esse conhecimento que às vezes não depende da escolaridade, não depende do grau, não depende do título que o cara esteja correndo atrás? Então, entendemos pela fé, até o entendimento depende da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Aí agora ele vai comparando quem tem fé com quem não tem fé. Quem exercita fé com quem não exercita. E não adianta dizer que tem, porque aí você cai lá na proposição de Tiago. Me mostra. Evidência. Você tem? Então me mostra. Me mostra o concreto, o acontecido. Se aconteceu, aconteceu. Tem prova? Tem. Evidência. Tem evidência? Dá para botar o dedo em cima, como o Tomé quis fazer? O Tomé era o executivo do grupo de Jesus. Cara, tu tem um buraco aí, deixa eu meter o dedo. Olha aqui, ó. Se Jesus fosse um fantasma, uma invenção, uma farsa, quando ele fosse enfiar o dedo assim, a mão dele ia atravessar, não ia trancar em lugar nenhum. E aí Jesus diz, eu sou espiritual, eu sou o cara, porque eu entrei aqui, agora eu sou aquele cara melhorado, transfigurado, mas o buraco ainda está aqui. O Jesus cobrou dele uma atitude de fé. A atitude de fé leva ao resultado. A atitude é ação. Mesmo radical, a ação, a atitude. Então, até oferecer uma oferta, um dízimo, é uma coisa que a fé ajuda. Você pode pregar isso aqui na igreja. Então, gente, olha, por exemplo, como é que pode, que moral tem, que autoridade tem para ensinar sobre ofertas, às vezes ofertas especiais, alçadas, levantadas, extra, para um determinado projeto ou iniciativa da igreja? Um pastor que nunca aparece dando uma oferta. Que moral tem um pastor que não é dizimista ensinar sobre o dízimo? Qual é a moral dele?
Se tu não tens fé e testemunho de fé, porque isso é testemunho de fé, se ninguém está testemunhando dos teus feitos, dos teus atos e dos fatos da tua vida, atos e fatos da tua vida, que moral eu tenho, que autoridade, porque o meu resultado respalda a minha fé, sustenta a minha fé, ok? Fé é uma força propulsora que faz uma corrente, que gera fluxo. Tá? Guarde essa definição. Fé é uma força propulsora que gera impulsos. Esses impulsos são fluxo. Então tem que se gerar um fluxo de impulsos, que é como a chamada corrente contínua. Um impulso após o outro é como uma corrente contínua de impulsos. É uma cadeia, que é como o átomo, que é energia. Energia que se propaga, são como ondas elétricas ou eletromagnéticas. Então vai se propagando e vai gerando resultados. Entendeu? E o fato é a ação da fé. O fato é resultado do ato, é resultado da ação da fé. O fato, o ato parte da pessoa que crê, do crente. O crente atua, ele age. Sem ação não há solução. Sem ação não há projeção. Sem ação não há realização. A palavra realização significa que alguém realiza uma ação que gera um resultado. Você pode brincar com as palavras se quiser, porque elas têm tremendo significado. A filologia ensina isso para a gente. A filologia é o estudo da formação da palavra, da construção da palavra, que depende de um conceito ou de uma consciência social e local, de um contexto. A filologia, que estuda a formação das palavras e dos conceitos, é formada a partir de um contexto onde o indivíduo existe e atua. Então, onde eu estou, eu sou afetado pelo contexto, mas eu afeto o contexto. Eu afeto os resultados e eu crio resultados a partir da minha fé. Então a minha fé é essa força geradora e propulsora. Ela gera e promove o resultado. Então fé gera fluxo e vai para resultados. Aí quando você lê lá em Tiago, você aprende que é diferente da onda do mar. A onda morre na praia. E nós vivemos dizendo, eu não quero nadar e morrer na praia. Fé não é onda que morre na praia. Fé é onda que se propaga. Fé é onda que causa ímpeto, que tem ímpeto que causa resultados e que causa destruição, como uma tsunami. Fé não serve para marolinha. O Lula se lascou e a Dilma e o Brasil porque ele achava que qualquer coisa era uma marolinha. Mas estava vindo uma tsunami para cima do Brasil e ninguém previa, ninguém percebia, ninguém interpretou. Quando a tsunami em 2008 atingiu os Estados Unidos, a maior economia do mundo, e atingiu o mundo. E pensaram que era uma marolinha. Fé não é marolinha, fé é tsunami. Ela gera resultado, ela muda a realidade. Onde a tsunami passou, ela mudou o contexto. Ela mudou a geografia, mudou a história, porque ela mudou a consciência das pessoas, senhores. Onde está a nossa fé? Essa era uma pergunta clássica de Jesus. Essa era uma pergunta clássica de Jesus. Onde está a tua fé? Homem de pequena fé. Às vezes ele dizia, tenha fé, mas pelo menos tenha uma pequena, do tamanho de um grão de mostarda. Mas o que uma pequena do tamanho da mostarda E o que uma fé pequena faz? Ela é capaz de remover montanhas. Agora a fé que não existe não remove nada. É isso que a fé faz, a fé agita. Olha aqui, gente. Entendi, mas sai, pastor. Glória a Deus, o Espírito Santo está falando. Olha só, então o cara pode, não de mim, por meio da fé, até depois de morto o cara fala.
Meu Deus! O que é que eu deixo? Herança ou legado? Obras realizadas? Atos e fatos grandiosos que marcam a minha passagem pelo mundo? E que as gerações futuras se lembrarão de mim e que terão que registrar os meus fatos e os meus feitos na história. Os anais da história registrarão os meus atos e os meus feitos, ou eu passarei como um cara que medíocre, que apenas existiu por aqui, que ninguém notou? Meu Deus, por meio dela, por meio da fé, olha só, quem era esse cara aqui? Quem era esse cara? Por meio dela, da fé, mesmo depois de morto ainda fala. Quem? O Abel. Atos que falam e atos que ultrapassam os limites da vida, além da vida. Aí você, não, isso é espiritismo. Não vem para cima de mim. Não é espiritismo, é fé ousada, é fé criadora, é fé poderosa, gente. Então, é incrível como uma fé pode se propagar e se perpetuar na história. Mas como é que uma fé se perpetua? Através dos atos e dos fatos, através de resultados. Diga resultado. Eu preciso gerar resultados. Minha fé, minha crença que desencadeia, que é como um Big Bang, é como uma explosão, um Fiat Lux. Conhece essa expressão latina? Fiat Lux, haja luz, explosão de luz. E aí vai se projetando e se propagando pelo mundo inteiro, tá? Então, gente, pela força da fé, independente muitas vezes da nossa formação, hoje está provado que alguns dos homens mais bilionários do mundo nem nunca estudaram muito. E a maioria dos grandes bilionários que existem hoje abandonaram a faculdade. Eu não estou incentivando ninguém a fazer isso, mas que a faculdade não seja um matadouro de vocações, de possibilidades, de capacidade, de fé. A fé irrompe, larga e não tem medo. A fé desconhece o medo. Então, e agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa mais linda ainda. Quer dizer, quem está mostrando aqui é o nosso escritor aos Hebreus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Agora eu não vou falar da vida física. Eu vou falar da vida espiritual. Eu vou falar da vida afetiva. Eu estou falando agora de espiritualidade, de emoções, de afetividade. E eu estou falando agora de resultados. O Enoque, pelo poder da fé, ele foi trasladado. Você sabe o significado da palavra trasladado? Trasladado vem da palavra grega metatiteme. 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 É interessante que a palavra meta é parte da palavra trasladado. Olha que coisa interessante. Deu origem à palavra trasladado, ou aquilo que gera um traslado. O que é um traslado? É um arrebatamento, é tirar de, ou é substituir por alguma coisa. Então, o Enoque, ele foi trasladado ao ponto de não ver a morte. Olha, gente, que coisa incrível. Não estamos precisando de um traslado da nossa realidade espiritual, metafísica, da nossa realidade emocional, da nossa afetividade, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, do nosso ambiente. Não estamos precisando de um arrebatamento de Deus, mas que acontece gerado pela fé e promovido pela fé. Meu Deus, pense nisso aí, no traslado. Antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Que a gente costuma dizer, e tem pregadores que pregam dizendo que nós nunca vamos conseguir. Nós podemos não conseguir, mas a fé consegue. A fé vai além de nós.
A fé, ela emerge de nós, ela flui de nós, mas ela continua se projetando como uma onda independente. Você já pensou os limites que a sua fé pode ultrapassar e os destinos que a sua fé pode alcançar? Meu Deus, levando você não tem limite. Ela se propaga, ela parte de você e depois ela até se torna independente de você e ela continua a fluir. É o fluxo, guardem a palavra fluxo. Então ele tinha alcançado algo antes do traslado. Traslado já é consequência. Ele alcançou testemunho de agradar a Deus. E a única coisa que agrada a Deus é a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. O que é um galardão? É uma recompensa, é um troféu que o cara só dá para quem? Para o campeão, para os vencedores. Quem é que dá o troféu? Quem é que outorga troféu? É o dono da competição, é o dono do projeto, é o dono da proposta, é o dono da carreira, é o dono da corrida. Quando você se inscreve com alguém em algum lugar. E dessa pessoa você vai receber o galardão. Você vai receber a recompensa. Quem é esse cara? Deus. Deus é o galardoador. Então, registremos isso, gente querida. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Esse pela qual aí, que é um advérbio de modo na língua portuguesa, foi pela esse qual aí, pela qual, esse pela qual não é a arca, é a fé. Mas a fé te leva a construir uma arca. A fé alimenta o meu altruísmo, a minha capacidade de realização. A fé me torna ousado para ir em busca dos meus sonhos e dos meus projetos, daquilo que eu quero, daquilo que eu acredito, daquilo que eu vejo, mesmo sendo invisível. Então a fé vê o invisível e a fé realiza o impossível. Então, ele conseguiu isso, Noé. Ele foi instruído por Deus. Então, gente, que Deus nos ajude, que Deus abençoe a gente. Ora, pela fé, que é